Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você aí que tá aí querendo estudar a respeito do Jesus histórico. Hoje eu vou abordar aqui um tema um pouco delicado, mas é um tema importante, né? Craig Evans, Jesus fabricado, como os acadêmicos atuais distorcem os evangelhos. Para quem não conhece, Craig Evans, ele é um grande historiador aí do ramo do Jesus histórico e geralmente ele é chamado para fazer alguns documentários a respeito da vida de Jesus. Ele é muito chamado tanto pela Story Channel, pela National Geography e muitas outras editoras, né? Quer dizer, muitos outros canais aí. E ele é um grande estudioso aí para quem quer mesmo se aprofundar no Jesus histórico. E ele vai abordar diversas temáticas aqui. Jesus teve um filho com Maria Madalena, o mestre era agnóstico, sua morte foi uma farsa e fugiu da Palestina para o Egito. Ele escreveu cartas aos líderes religiosos explicando que foi tudo um engano. Essas coisas que as galera geralmente fala, né? Ou youtubers ou acadêmicos que pagam de críticos, mas na maioria das vezes eles não seguem um método histórico muito eficaz, né? Vamos lá. Eu recomendo esse livro aqui, né? É da editora Cultura Cristã. Quem quiser, é, quem quiser tê-lo em mãos, ele é um livro muito bom, entendeu? Vale a pena comprar. Ainda mais para das vezes que a galera, né, não tem muito preparo, escuta algumas teorias distorcidas na internet, ou no YouTube, ou no Instagram, e às vezes fica com um nó na cabeça. Aí entra em crise de fé. Esse livro é justamente para você saber o que a academia histórica como um todo fala, né? E não apenas uma bolhazinha, apenas um grupozinho que gosta de pagar de crítico, chamar os outros de fundamentalista, mas não mostra os dados e nem as evidências e nem os critérios na qual chegou a certas conclusões. Eu vou mostrar aqui o sumário aqui para vocês dar uma olhada aqui. Prefácio, fé pervertida. Ele vai falar sobre os evangelhos apócrifos, né? Muitas das vezes, galera, ele até vai abordar aqui, por exemplo, John Dominic Crossan. John Dominic Crossan é um historiador que ele se amarra em dizer que o evangelho de Tomé e outros evangelhos que são apócrifos, que a maioria dos historiadores reconhece como do século II, tardios demais e que quase não tem documentação histórica válida, contribuição histórica válida, ele força a argumentação dizendo que esses documentos são do século I. Então, não é de se estranhar que, por exemplo, algumas das conclusões dele vá bater de frente com a da maioria dos historiadores, né? Utilização duvidosa de José, ele vai falar, por exemplo, da crucificação de Jesus, até mesmo do julgamento. Aqui no Brasil eu percebo muito que tem se alardeado por aí certas convicções de que Jesus ele não teve um julgamento, né? De que Jesus simplesmente por ser pobre e tudo mais foi só crucificado e ponto, acabou. Uma visão totalmente distorcida com base em poucas evidências. Uma dica clara aqui pra vocês, entendeu? Se tu encontra uma pessoa, sei lá, 2000 anos depois, quer dizer, no século XXI, ela cria uma teoria do nada, sei lá, dizendo que Jesus nunca foi sepultado, Judas Iscariotes não existiu, não houve tumba vazia, ou alguma coisa do tipo, que incrivelmente ninguém em 2000 anos falou sobre isso, nem, por exemplo, ninguém no século I, ninguém no século II, no século III. Eu te pergunto, que base histórica tem para que essa pessoa queira tornar essa teoria dela mais científica possível? Não tem. Porque caso essas teorias realmente tivessem algum valor histórico, seria realmente esperado alguma fonte falando, por exemplo, olha, Jesus foi jogado numa vala comum, ou sei lá, Jesus só teve 11 discípulos, Jesus e os 11 discípulos, por exemplo, para negar a existência histórica de Judas Iscariotes, ou alguma coisa do tipo, mas a gente não tem. Geralmente esses estudiosos não apresentam base alguma para essas teorias, eles só criam hipóteses do nada e teorizam, e quem discorda deles é fundamentalista religioso. Uma coisa que também
tem crescido aqui no Brasil e muito, é as teorias do Jesus Semina. Para quem não conhece, o Jesus Semina é uma organização dentro dos Estados Unidos, né, de alguns estudiosos que queriam saber quem foi o Jesus histórico. E para isso eles desmontaram o cristianismo de cima para baixo. Um dos grandes nomes é Robert Funk, o John Dominic Crossan e o Marcus Borg. E eles chegam a conclusões ridículas. Chegam a conclusões de que, meu Deus, menos de 1% de tudo que a gente tem no Evangelho seria realmente de Jesus. E é muito por conta dessa rigidez. Ele chegou a dizer que Jesus foi analfabeto, o que a gente tem, por exemplo, David Flusser lá em Jesus, ele vai bater de frente com essa linha de pensamento. Ele vai mostrar claramente que Jesus provavelmente ele tinha algum nível de escolarização, né? E que essa tendência do Jesus Semina de julgar Jesus como um Zé Ninguém é sem base, é uma argumentação sem base histórica no judaísmo antigo. Ele vai também ter outras conclusões aqui também, né? Vai analisar Jesus e o interesse dele nas escrituras, coisa que o Jesus Semina, né? Pelo amor de Deus. Jesus e o interesse na escatologia. A escatologia de Jesus, que geralmente o Jesus Semina gosta de tirar essa visão de Jesus. Assim, Jesus Semina ele se proliferou aqui no Brasil muito graças aos pioneiros do Jesus histórico aqui no Brasil, né? Que geralmente o Jesus Semina ele tem o interesse de transformar Jesus num liberal político, né? Ele tem a tendência de transformar Jesus e fabricar Jesus em alguém que está no cenário ali de luta de classes, de lutas sociais, tudo mais, de que Jesus ele não era esse Messias, mas sim ele era um libertário político, ele era alguém que estava muito ali dentro da causa social, ele estava muito ali pelos pobres e tudo mais, uma imagem muito distorcida do Jesus histórico, né? Eles acabam tendo uma ideia muito anacrônica, né? Eles pegam uma personagem do passado e interpretam com base no preconceito de hoje em dia, ou seja, eles transformam o Jesus do tempo dele no Jesus mais favorável pra gente, né? Aquilo que Albert Schweitzer já tinha condenado em alguns estudiosos do século XVIII e XIX, de que o Jesus histórico deles era uma fabricação da imagem do próprio autor, né? Aqui ele vai falar um pouco sobre a messianidade de Jesus. Aqui esse papiro aqui que em outro vídeo eu vou falar mais a respeito desse assunto, mas vale a pena vocês darem uma olhada aqui, né? Ele vai falar a respeito da questão de Jesus ser o Messias. Muito foi negado que Jesus foi o Messias, mas hoje não é mais negado graças a algumas descobertas. Os critérios de autenticidade também aqui, que são muito falados, mas muitas das vezes eles são muito usados de forma muito rigorosa. Esses critérios eles são mais para ajudar, né? O próprio Bart Ehrman em Jesus Existiu ou Não, ele vai falar um pouco desses critérios históricos. E o pessoal gosta de criar algo muito rigoroso em cima desses critérios. A historiografia, galera, ela vem muito mais para falar de probabilidade. O passado é um passado que a gente já perdeu. Não tem como a gente criar, sei lá, uma máquina do tempo e voltar. O historiador, na maioria das vezes, ele só tem acesso às fontes, acesso a probabilidades, acesso a investigação histórica, né? Mas é isso. Então, todas as nossas conclusões são frutos daquilo que a gente tem do passado, né? Então, e também dos critérios. O que nós temos muito são probabilidades. Ele aqui vai falar uma abordagem do Evangelho de Tomé e tudo mais, mas hoje eu vou focar um pouco nos milagres de Jesus, né? Ele vai analisar aqui os milagres de Jesus, e uma tendência aqui no Brasil também que eu tenho que falar é que eles interpretam Jesus como um mago, né? Um mago helenizado e tal. Tanto James Dunn vai falar isso em Jesus Recordado, como também Gerard Tyson vai falar isso lá em um Jesus Histórico Manual, de que como que um indivíduo da Palestina, um judeu como Jesus,
que ele mesmo lá em Mateus 10, ele fala, por exemplo, evitem os caminhos dos samaritanos e os caminhos dos gentios, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como que um judeu que priorizava o ministério dele na Judéia, em Israel, né? David Flusser também vai falar isso. Como que um cara que falava, por exemplo, feliz é tu porque tua fé te curou, por exemplo. Como que ele vai ser um mago helenizado? Como que ele vai ser um homem divino na perspectiva desses estudiosos modernos que dizem que Jesus foi um homem divino? Primeiro que os homens divinos, que geralmente eles argumentam, são posteriores a Jesus. São posteriores, são de 3 séculos após a morte de Jesus. Como que Jesus ele vai se assemelhar, sendo que Jesus ele vem antes deles, né? Essa é uma questão sem lógica, que ele vai falar algumas coisas, né? Confirmação por critério de múltipla atestação. Nós temos uma ampla variedade de fontes antigas que falam a respeito dos milagres de Jesus, os exorcismos e tudo mais. E uma das coisas que marcaram muito o ministério de Jesus foi a questão dos exorcismos dele, né? O ministério de Jesus, com relação aos seus milagres, fala muito em respeito de que o reino de Deus já chegou e que esse reino de Deus ele já estava se manifestando através de suas curas, exorcismos e tudo mais. Então, por exemplo, ele vai falar que a gente tem um manuscrito do primeiro século, né, ainda em aramaico, que é o Testamento de Moisés. Nesse testamento vai falar o seguinte, vai falar que quando a glória de Deus se manifestar, Satanás não mais será, e a tristeza irá desaparecer junto com ele. O que isso mostra pra gente, né? Que Jesus ele estava nesses milagres e exorcismos, ele estava cumprindo a profecia e cumprindo a expectativa da época dele, né? De que quando o reinado de Deus se manifestasse, isso mostraria que Satanás, os demônios, estavam desaparecendo, estavam sumindo. Satanás ele já foi amarrado. Isso daí a gente vê muito bem lá em Lucas 10, 18, né? Até Gerd Lindemann, que é ateu, vê que essa passagem que eu acabei de citar, eis que via Satanás cair do céu como se fosse um relâmpago, essa provavelmente é uma passagem autêntica de Jesus. Ela não foi inventada. Não foi inventada por nenhum cristão. Ela é do Jesus histórico. E em Jesus Recordado, James Dunn vai falar disso. Depois eu vou focar um pouquinho mais só para falar nesse quesito de milagres. Mas também, a questão quando ele fala, segundo ponto, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou para vós. Essa questão do dedo de Deus, Jesus ele está fazendo referência principalmente aos magos do Antigo Testamento, os magos de Moisés, da época de Moisés e tudo mais, mostrando que não é pela magia que ele estava se manifestando, né? Mas sim pelo dedo de Deus. Jesus estava agindo por Deus. Tanto que ele responde, né, os fariseus quando dizem, né, é por Satanás que ele expulsa os demônios. Aí Jesus ele responde, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios e não por Satanás ou qualquer outra artimanha do tipo, né? Gente, esse livro aqui é espetacular. Quem quiser adquirir, eu super indico. Ele tá pela editora Cultura Cristã. Ele é um bom livro para vocês se aprofundarem na questão do Jesus histórico aqui e tudo mais. Eu vou só passando as páginas aqui só para vocês dando uma olhada e tal no que ele vai falar de algumas questões. E agora eu vou lá pro final. Ele vai falar aqui também sobre a questão do Filho do Homem, que eu também vou abordar mais lá pra frente. Milagres de Jesus. Aí que ele vai falar, Jesus era um mago. Não, Jesus ele se afastava demais da questão de magos. Se você for ver, por exemplo, Joséfo, ele faz uma narrativa do Eleazar, o exorcista. Ele dá uma pausa aqui para dar uma lida e tudo mais. Eleazar, ele tinha tudo uma questão de que ele colocava anel na boca, nas narinas das pessoas para expulsar os demônios, né? Tu não vê nenhuma passagem do Novo Testamento, nenhuma passagem dos Evangelhos, Jesus fazendo algo do tipo. Tu não vê Jesus falando... Por exemplo, Jesus ele fala muito nos milagres dele, né? Tua fé te salvou. A gente não vê nem isso. Isso Joaquim Jeremias vai falar lá em Teologia do Novo Testamento. A gente não vê nem no mundo judaico e nem no mundo grego
é essa questão de fé que cura. A gente não vê isso. Isso daí é uma coisa do próprio Jesus histórico. O próprio Jesus, né, dizia isso daí, ele está se afastando do mundo mágico, está se afastando do mundo gentil, né? Então, essa teoria de que desses estudiosos aqui do Brasil que gostam de plagiar os estudiosos de lá de fora, essas teorias absurdas, não tem pé e nem cabeça. Aqui, ó. Tudo mais. Ele vai falar aqui também de Rony Mendonça, Ranina Mendonça, que eu também vou falar em outro momento. Desenhador de círculos. Jesus nunca desenhava círculos pedindo chuva. Não tem sequer alguma menção disso nos evangelhos. Mas a galera gosta de forçar, dizendo que Jesus era mago, era mágico. Ele vai fazer alguma citação aqui dos papiros mágicos gregos. Aí que, finalmente, até mesmo em uma tradição rabínica documentada no Talmud, encontramos uma discussão sobre a legitimidade de ser curado em nome de Jesus. Evidentemente, alguns rabinos acreditavam que seria melhor morrer do que ser curado em nome de Jesus. Uma discussão disso confirma a reputação de Jesus como quem continua a curar e fazer exorcismos. A conclusão tirada das evidências é que Jesus foi conhecido como quem curava e fazia exorcismos ao longo de todo o seu ministério. E além dele, esses poderes feitos destacavam de modo importante o significado de sua proclamação do reino de Deus, bem como o significado de sua própria pessoa. Se quisermos compreender a curada e plenamente o Jesus histórico, seus poderosos feitos têm de ser considerados. Sua perspectiva certa, um Jesus cujos feitos sejam diminuídos, é um Jesus distorcido. Aqui ele vai falar um pouquinho do critério de dessemelhança, né? E ele vai fazer a citação. Aí ele conclui aqui, por exemplo, acabei descobrindo que muitos acadêmicos envolvidos no estudo do Jesus histórico tinham estudado Bíblia e teologia, mas não história. Esses estudiosos do Jesus Seminar não são historiadores de maneira nenhuma. Essa falta de preparo é visível nas estranhas pressuposições, métodos e conclusões a que chegam. Ouso afirmar que, se todos os estudiosos do Novo Testamento exercessem métodos históricos corretos, não teriam havido necessidade de escrever esse livro. Isso daqui é uma crítica muito importante. Muito importante mesmo. Aqui ele vai falar também um pouquinho da ressurreição de Jesus, tudo mais, né? Do porquê que... Eu já fiz um vídeo, né? Do porquê que, por exemplo, Paulo não menciona as mulheres e a tumba vazia, muito por conta de que mulheres não eram dignas de testemunha, de serem testemunhas confiáveis. E ele vai fazer também algumas citações importantes aqui no quesito da ressurreição, né? Quais são as melhores obras para tu se aprofundar a respeito da ressurreição de Jesus? Né? N.T. Wright, Resurrection of God, que no caso aqui no Brasil foi traduzido por Ressurreição do Filho de Deus, da editora Paulus, né? Que é o volume 3 da obra Christian Origins and Questions of the God, que só falta o volume 2, se eu não me engano, aqui no Brasil para ser traduzido, porque o primeiro já foi, que é Introdução do Novo Testamento de N.T. Wright. Aí falta Jesus and Victor of the God, Jesus e a Vitória de Deus, e também o Dale Ellison Jr., né? Que tomara um dia seja traduzido aqui no Brasil pela editora Paulus ou qualquer outra editora. Essa obra aqui dele foi publicada em 2005, mas a gente já tem um outro livro dele mais atualizado em 2021. E nesse livro ele conclui, né? Eu estava procurando, eu li alguns reviews, né? Em inglês mesmo, e ele conclui que, por exemplo, tanto a tumba vazia como a história de José de Arimateia sepultando Jesus e os fatos mínimos, no caso, né, a crucificação de Jesus e as aparições de Jesus às mulheres, como Maria Madalena e a Pedro, são historicamente confiáveis, são historicamente prováveis, né?
Ele não chega a concluir que Jesus ressuscitou dos mortos, nem nada. Ele até fica meio... Ele deixa pro leitor se acredita ou não, né? Mas ele faz uma análise crítica, uma análise bem de um historiador sensato, né? O livro de 2021 dele é Jesus, Ressurreição de Jesus, Polêmicas, História e Apologética. É um livro muito bom que ele vai assimilar tanto a apologética como também a historiografia. Vale a pena as editoras brasileiras traduzirem esse livro aqui para o Brasil, né? É isso, galera. Tamo junto, uma obra aí sensacional. Super indico. Valeu, falou.